Boa tarde, meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes que mais uma vez nos dão a alegria e o privilégio de compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quero saudar a todos com a graça, a paz, alegrias e misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta oportunidade, nós vamos compartilhar o tema Aprendendo com o Mestre. E nós vamos usar como base para a nossa meditação o texto do evangelista João, no capítulo de número 13, do versículo 1 em diante, que assim nos fala a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus está na última etapa do seu ministério terreno. E depois de uma semana intensa, com muitas atividades ali em Jerusalém, sempre em contato com muitas e diversificadas pessoas, o fim daquela tarde, o princípio da noite, em um ambiente restrito a um grupo que há 3 anos conviviam, convida agora a um momento de meditação e reflexão. O local era bastante acolhedor, mobiliado, de dimensão conforme a instrução do próprio Senhor, com mesa, assentos, divãs, toalhas, enfim, sem dúvida, um ambiente propício para uma conversa íntima e de ensinos profundos. Tudo preparado para que o mestre desse as últimas e decisivas instruções ao colégio apostólico. E ele inicia aquela conversa com uma lição de humildade.
Após o autor do Evangelho nos proporcionar duas verdades essenciais acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, destacando, primeiro, a onisciência de Cristo, aonde ele declara, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo, e em segundo lugar, o maior atributo divino, o amor, onde ele também afirma, como havia amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. Chegamos então à cerimônia do lava-pés, onde se inicia os derradeiros ensinamentos do Mestre. Pedro estava surpreso e constrangido. Sua sensibilidade foi profundamente chocada, e sendo ele um homem impetuoso e dogmático por natureza, não hesitou em externar diante do Mestre os seus sentimentos sobre a questão. Então pergunta: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Era como se estivesse dizendo: não, isto nunca, eu é que deveria lavar os seus. Podemos imaginar que em sua impulsiva humildade, além de fazer objeções, Pedro tenha retirado os seus pés, assim impedindo que Jesus fizesse aquele humilhante serviço. E com certeza, esta foi a reação dos demais discípulos. Porém, nenhum deles tomou a iniciativa ou a livre iniciativa de se dispor humildemente a reverter aquela cena e nem a lavar também os pés dos colegas. No entanto, a pergunta agora de Pedro vai dar oportunidade ao Mestre de ensinar a lição da humildade, abrindo um leque de revelações especiais do hoje e do amanhã, quando responde: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Mais uma vez aprendemos, através das confusões de Pedro, que a pressa de entender os fatos imediatos tiram a perspectiva do amanhã. Nos dias de hoje, temos muito de Pedro em nós. Afoitos, queremos chegar logo às conclusões de tudo. Pressurosos, não queremos dar tempo para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Impetuosos, tudo questionamos, querendo obter resposta para tudo. Ignorantes, buscamos soluções hoje, quando o tempo pertence a Deus. Ansiamos por explicações para as tragédias que nos sobressaltam, para a perda dos entes queridos, para as quedas morais que nos abatem, para as dificuldades enfrentadas até mesmo pela Igreja de Cristo. Mais uma vez, nos esquecemos que a razão porque Ele faz, nós não sabemos agora, mas depois o saberemos. Os tempos de Deus não são os nossos tempos. A cronometragem divina não é mensurada pelos padrões humanos. O Eterno é quem administra, comanda e dirige, e ainda usa os nossos próprios atropelos em prol do tempo propício e perfeito que Ele nos reserva. As dúvidas, as incertezas do agora serão, no tempo oportuno, reveladas em toda a sua extensão. Mais uma vez, lembramos as palavras do Senhor: o que eu faço, não o sabes agora, mas tu o saberás depois. A segunda lição é tão impressionante quanto a primeira, e novamente Pedro vai nos proporcionar o aprendizado figurativo do significado do lava-pés, onde o Mestre ensina agora a necessidade da purificação.
Esta lição também vai impactar fortemente a João, o apóstolo do amor, que ouviu o mestre falando a Pedro e que depois de amadurecer a sua interpretação e de entender o real sentido da palavra, pôde nos presentear com uma maravilhosa equação, onde lavar mais sangue é igual purificação. Lavar mais sangue é igual purificação. Como ele descreveu em sua primeira carta, afirmando que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E dentro deste tema fundamental, o mestre ensina que, primeiro, se eu não te lavar, o mestre quis ensinar aqui que ele é o Cristo, o ungido de Deus, é ele quem nos lava, limpa e nos purifica. Foi ele quem na cruz derramou o sangue remidor, e que a atitude de rebeldia de quem quer que seja, rejeitando os benefícios que só nos chegam por meio dele, que é oferecido gratuitamente através da sua morte expiatória, tal atitude anula a sua participação e não beneficia em nada tal indivíduo, pois não poderá se apossar das bênçãos que o Senhor oferece à alma contrita e humilde. Segunda lição deste tópico, onde Jesus declara: não tem partes comigo. O fato de termos sido lavados, limpos e purificados por Ele, nos envolve com tal magnitude, nos distinguindo como membros da sua glória, de seu reino, no porvir e por toda a eternidade. Que maravilhoso e sublime privilégio. Em terceiro, o mestre nos apresenta que aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. O todo a que se referia o mestre era o coração e a mente, o interior, que são mais importantes do que o exterior, que se suja em contato com o pecado. Porém, o interior já se encontram imaculados, íntegros, resguardados pela purificação que Ele próprio nos proporcionou. E em quarto, Ele nos apresenta a seguinte lição: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui, mais duas preciosas lições a serem aprendidas nesta pequena afirmação. A primeira é a confirmação profunda que o mestre nos oferece, dizendo: vós estáis limpos. Aqueles discípulos que o seguiram desde a Galileia, aqueles que deixaram tudo, aqueles que passaram a conviver exclusivamente com ele, estavam agora limpos, sãos, purificados, porque é assim que ocorre com quem segue a Cristo. Ele muda, transforma, redime. A simples convivência com Ele modifica o nosso ser. No entanto, alguns aparentam apenas andar com o Mestre, fingem segui-lo, mas na verdade é que, embora pareçam andar com o Mestre, estão longe dos seus caminhos, da sua vontade e dos seus ensinamentos. E este era o caso de Judas Iscariotes, que nunca permitiu ser limpo pelo Senhor. Nos dias em que estamos atravessando, com tanta miséria, falsa liberdade, corrupção desenfreada, será que estamos andando com o Mestre? Permitimos que Ele nos lave dos nossos pecados? Sabe por que este tema é tão importante para o seu desenvolvimento e amadurecimento espiritual? Pois é, a purificação interior
vai nos envolver de tal maneira que o nosso eu passa a rebelar-se contra o pecado, não aceitando mais a sua má influência em nossa vida, e passamos a dispor de um permanente sinal de alarme que nos alerta sempre da sua chegada. Podemos até cair uma ou outra vez, mas logo nos levantamos e confessamos a nossa falha cometidas, reunimos forças e prosseguimos, evitando as armadilhas e vivendo adequadamente como convém a um autêntico cristão. Agora, a lição alcança um nível mais elevado, e para aproveitar, vou usar uma frase comum nos dias de hoje: a lição alcança outro patamar. Agora, o mestre vai fazer a avaliação do aprendizado, onde a compreensão é exigida. Diante da pergunta do mestre: entendeis o que vos tenho feito? A perplexidade, com certeza, invadiu o coração de cada um deles, fazendo com que se voltassem para dentro de si mesmos, procurando o significado para aquela pergunta. Uns fixaram a mente apenas no lava-pés que haviam previsto, que haviam visto, que haviam testemunhados. Porém, os mais introspectivos viajaram para mais longe, muito mais longe. Ele que me chamou à beira do mar da Galileia, e de lá para cá realizou tantas maravilhas, teve poder para aquietar o mar e silenciar o vento naquele momento de tanto temor. Ele a quem vi andar sobre as águas do mar, testemunhei a cura de um leproso com apenas 3 palavras: quero ser limpo. Presenciei com uma oração a multiplicação de míseros pães e minguados peixes para alimentar milhares de pessoas. E com um simples tocar de dedos, restituiu a visão a Bartimeu, e desprezando o poder do tanque de Betesda, disse ao homem paralítico há 38 anos: levanta-te. Ele, que após 4 dias de sepultado seu amigo Lázaro, clamou dizendo: Lázaro, sai para fora, e ele ressuscitou para uma nova vida. Ele, a quem via saindo do Jordão, enquanto ouvíamos a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. A nós, que já o acompanhávamos em seu ministério, pensando já conhecê-lo, pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Naqueles breves instantes que intermediaram o prosseguimento do ensino do mestre, aqueles discípulos devem ter se interrogado a si mesmo à procura da resposta: entendeis o que vos tenho feito? Esta pergunta também vale para nós hoje. Temos entendido a exata dimensão de tudo que Jesus fez por nós? E olha que nós temos sobre os discípulos uma grande vantagem. Enquanto eles tinham uma vivência de apenas 3 anos, temos diante de nós todo o contexto do que ele fez: a anunciação do Antigo Testamento, a confirmação dos evangelhos, a ratificação no livro de Atos e nas cartas apostólicas, bem como todo o progresso da igreja. Mas será que ainda assim entendemos o que ele fez? Pela palavra viva do Evangelho, Jesus está como que nos repetindo esta pergunta. 21 séculos depois, é como se ele quisesse saber se nós que temos a mensagem bíblica integral, nos revelando tudo o que foi feito por ele, estamos entendendo
compreendendo, discernindo tudo o que Ele nos tem feito? Sim, tudo foi por nossa causa, para a remissão dos nossos pecados, para nos providenciar a vida eterna, para exigir de cada um de nós uma vida reta e pura diante dele, mas também para que aprendêssemos importantes lições éticas sobre o discipulado cristão, aqui ministradas, que incluem a atitude de humildade e o serviço mútuo entre os crentes. E, finalmente, nos é apresentado o Mestre por excelência. Agora o Mestre vai dar algumas lições de supremo valor para aqueles que em breves dias seriam seus emissores ao mundo inteiro. Primeiro, ele vai lhes ensinar com uma demonstração objetiva de sua autenticidade. O Mestre declara: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Sem subterfúgios, sem rodeios, sem esquivar-se, ele assume a sua real posição de mestre por excelência. Essa posição que lhe era reconhecida e, de certa forma, até mesmo pelos seus inimigos ou por aqueles que pouco o conheciam. Por exemplo, aos 12 anos, os doutores já se admiravam do seu conhecimento. Nicodemos, mestre do Sinédrio, reconheceu e o chamou de Rabi, que significa mestre. O mancebo de qualidade, inclusive, adiciona o adjetivo bom mestre ao saudá-lo. Os líderes religiosos da sua época não puderam acompanhá-lo, não puderam apanhá-lo em falta alguma, a ponto de não mais ousarem perguntar coisa alguma. Certos homens que foram prendê-lo voltaram diante ali daqueles acusadores dizendo: nunca homem algum falou como este. O mestre dos mestres, aquele que se fez servo, passando de discípulo após discípulo, a lhes lavar os pés. Sim, Jesus, mais do que ninguém, sem falsa modéstia ou orgulho, podia afirmar com segura autenticidade: vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. A segunda lição desta parte, em especial, é tão preciosa quanto a primeira, onde ele retorna ao ensino da aplicação da humildade em ação, que ele lhes deu, lavando-lhe os pés. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eles precisavam de uma explicação sobre o fato de ele ser o Mestre e Senhor, o autêntico Filho de Deus, aquele a quem viram ser saudado em voz celestial pelo próprio Pai, e por inúmeras vezes testemunhar os sinais e prodígios realizados por ele, mas que agora assumira a posição de servo, de escravo, e de escravo do mais baixo nível, lavando-lhe os pés. Aqui nós aprendemos uma lição das mais maravilhosas possíveis. 3 coisas um pai deve aos seus filhos. 3 coisas um mestre deve aos seus alunos, aos seus aprendizes: exemplo, exemplo e exemplo. Não basta simplesmente ensinar, transmitir o conhecimento, é preciso fazer, demonstrar como se faz.
E o que Jesus estava dizendo era: não é tanto aquilo que vos tenho feito, e sim, como eu vos fiz, façais vós também. Esta lição de abnegação, de despreendimento, esta aula de humildade iria ser concluída ali no Gólgota, quando viriam perecer naquela infame cruz, o Mestre a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em terceiro e último ensinamento desta etapa, vem os 2 versículos outrora lidos, onde o Mestre apresenta a perfeita noção de hierarquia. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vemos aqui o perfeito equilíbrio nas funções a desenvolver. Aqui observamos também 2 ensinamentos e 2 explicações distintas. Primeira, a posição dele diante do Pai, de quem reconhecia o senhorio e a determinação. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, declara: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, aprendeu. E tem gente que acha que não tem nada mais a aprender. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Mestre dos mestres, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Que preciosa lição de humildade, de exemplo, Jesus deixou para nós. A segunda, a posição que eles, como os discípulos, deveriam assumir diante daquele que os salvara, que os iria enviar ao mundo. Na missão a cumprir, não haveria lugar para disputas entre maiores e menores. Diante da liderança e soberania do Senhor, não haveria lugar para os segundos, mas sim uma perfeita identidade entre todos os seus seguidores, servos, todos igualmente do Senhor que os enviara. Concluindo esta palavra, aprendendo com o Mestre, o que aprendemos nesta oportunidade? Aprendemos, primeiramente, uma lição de humildade, que aquilo que Deus faz, podemos não entender no momento, mas com o tempo, saberemos que Ele sempre faz o que é melhor para as nossas vidas. Em segundo, a necessidade da purificação, que somos como diamante bruto em suas mãos e que precisamos ser lapidados, ser tirada toda a impureza, para assim termos a real utilidade. Em terceiro, aprendemos o exercício da compreensão, que é preciso entender, discernir e aplicar com humildade no mútuo ministério cristão. Em quarto, aprendemos que o Mestre por excelência ensina através do seu exemplo, onde Cristo enobreceu os atos de humildade, praticando-os pessoalmente. Concluímos esta palavra com as últimas palavras daquele maravilhoso e importante ensino. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se sabeis estas coisas, felizes sois, se a praticardes. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê compreensão, para que possamos assimilar os seus ensinamentos em nossa vida e com humildade possamos colocá-los à frente
para que outros também tenham a oportunidade de conhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador em suas vidas. Deus abençoe as suas vidas.